Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma decisão judicial do STJ que versou sobre a penhora online, a, a chamada penhora online, que é mais propriamente a indisponibilidade de ativos numerários do executado. Trata-se do recurso especial 1.664.465 de Pernambuco, um julgado da segunda turma do STJ, RESP 1664465. Como de costume, na descrição do vídeo eu vou colocar a referência completa desse julgado para vocês e vou procurar também colocar a ementa se ela já tiver sido disponibilizada. O que nós tivemos aqui no contorno, no aspecto fático dessa demanda? Uma certa empresa deixou de recolher imposto de renda, o débito fiscal foi transformado em certidão de dívida ativa e, com base nessa CDA, a Fazenda Pública Nacional propôs uma execução fiscal para a cobrança dessa quantia, desse crédito de natureza tributária. Ao receber a petição inicial da execução, o juiz naturalmente determinou a citação, já que é um processo novo, um processo autônomo, tem que regularizar a formação triangular do processo, a triangularização do processo. Então determinou a citação do executado e determinou desde logo, na mesma decisão, já o bloqueio de valores via Bacen Júdice, quer dizer, consulta se existiriam valores disponibilizados para esta empresa executada e, se houvesse, que fosse logo determinado o bloqueio desses valores para fins de futura penhora. Só que, evidentemente, na prática, o ato do cartório do juízo consultar o sistema Bacen Júdice e, se tiver, bloquear os valores, o que se dá na prática com apertar algumas teclas do teclado, a consulta é muito rápida, é muito mais efetivo e rápido, acontece antes do que realmente a citação. Então, nesse caso, e sempre ocorrerá isso nessas hipóteses, o bloqueio dar-se-á antes da citação do executado. E aí o executado tomou ciência do processo, na verdade, pelo bloqueio de sua conta, ao invés da citação. Então, ele interpôs o recurso em face de decisões na execução, que é o agravo de instrumento, com base no artigo 1015 do CPC, e alegou desrespeito ao devido processo legal, essencialmente contra a garantia do contraditório e ampla defesa, são garantias íncetas, inseridas no devido processo legal. O tribunal deu provimento ao recurso e a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial, que é onde nós estamos, e no recurso especial a Fazenda repetiu os argumentos que ela havia defendido lá no segundo grau, no Tribunal de Pernambuco, no TRF da região, quando das contrarrazões do agravo interposto. E quais foram os argumentos que a Fazenda Pública basicamente apresentou? Que o Código de Processo Civil de 2015 teria regulamentado a dita penhora online de um modo diferente do que a do Código de 73, fazendo inserir uma expressão que eu vou destacar com os senhores já, e que permitiria a interpretação de uma concessão inaudita altera partes dessa indisponibilidade. E aí, em qual parte do dispositivo, quer dizer, qual o dispositivo e em qual parte do dispositivo que está essa interpretação da Fazenda Nacional? Eu vou lhes dizer aqui, ó. Artigo 854. Aspas. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional,
que torna indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Fecha aspas. Em qual parte que estava a tese defendida pela Fazenda Pública Nacional da possibilidade de tornar indisponível valores antes mesmo da citação? Nessa parte que diz sem dar ciência prévia do ato ao executado. Então, o que nós temos, na verdade, no artigo 854, que é a chamada penhora online, o que nós temos é, na verdade, um procedimento preparatório da penhora. Ele não começa desde sempre, já desde logo, com a penhora propriamente dita do valor. Inicialmente, o que nós temos é a parte final do caput do 854, é a indisponibilidade dos valores, o bloqueio dos valores. Porque, como não foi dada ciência prévia ao executado, e qual é a lógica dessa expressão? O juiz determina o bloqueio sem dar ciência ao executado para que ele não tire o dinheiro. Né? Seria a mesma coisa que tornar inútil e inefetiva a medida. Ó, vou tornar indisponíveis os valores que você tiver na conta amanhã. O cara vai tirar o dinheiro todo. Então, é realmente sem dar ciência. Só que esta ciência não dispensa o sujeito de fazer parte da relação processual. Quer dizer, as medidas tomadas no processo devem se dar com sujeitos que fazem parte do processo e dele participem em contraditório. Tanto é que o procedimento dessa indisponibilidade, ela tem uma fase posterior de contraditório, de ouvir a parte contrária, que teve os bens executados. Então, em primeiro lugar, nós temos a indisponibilidade do numerário, como consta no caput, e depois os parágrafos vão prever que o executado terá 5 dias para se defender dessa indisponibilidade, basicamente para alegar ou algum excesso, né? Porque o próprio caput diz que a indisponibilidade não vai exceder o valor do crédito exequendo. Então, a dívida é de 100 mil, o camarada tem 1 milhão, não é para penhorar, não é para bloquear 1 milhão, para bloquear só os 100 mil. Então, ele pode alegar que teve excesso, ou ele pode alegar essencialmente que aquela quantia é de natureza impenhorável, de modo que ele vai fugir da futura penhora. Então nós temos a disponibilidade, um prazo para a defesa do executado, e em não havendo essa defesa, ou o juiz rejeitando os argumentos da defesa, essa indisponibilidade é transformada, portanto, em penhora. Então, na verdade, o caput, essa indisponibilidade, não é penhora online, é uma pré-penhora. São atos preparatórios da futura penhora que está por vir após o transcurso desse procedimento do artigo 854 na sua análise por completo e não apenas do caput. Então, evidentemente que nós temos aqui no caput a medida de indisponibilidade do numerário é uma medida cautelar, preparatória da efetividade do ato de penhora. Uma medida preparatória da penhora, uma medida de assecuratória da efetividade do processo e de um ato do processo. Então é evidente a natureza cautelar. A cautelar é uma tutela provisória de urgência. Em sendo assim, para que seja possível a determinação dessa indisponibilidade antes mesmo da citação do executado, é necessário que se demonstre o fumus boniuris e o periculum in mora. Então não deve ser uma medida tomada assim como regra, em todo e qualquer caso. Somente deve ser admitido que se determine a consulta e eventual indisponibilidade de numerário do executado, se for demonstrado, no caso concreto, a fumus boniuris, a relevância dos argumentos, e o periculum in mora, o risco de dano grave, difícil, impossível reparação. Então, com base nesses argumentos, o STJ negou provimento ao RESP da Fazenda Pública Nacional, manteve a decisão do segundo grau, do TRF da região, que disse que a decisão do juiz de primeiro grau de determinar a indisponibilidade antes mesmo da citação do executado é equivocada, é errada. Isso não pode ser tornado a regra, faz-se necessária a demonstração dos requisitos da tutela de urgência, fumus boniuris e periculum in mora. Essa decisão mais recente do STJ, ela acaba por reafirmar uma jurisprudência que já vinha sendo formada na Corte nesse sentido.
Essa decisão que eu acabei de lhes dizer é da segunda turma. Eu vou lhes indicar aqui, e depois vou colocar na descrição do vídeo, julgados da primeira turma, da própria segunda turma e da terceira turma nesse mesmo sentido. Então, agravo interno no RESP 1933725, aginte no RESP 1933725 da primeira turma. Da segunda turma é mais outro ministro, que não esse desse julgado, que foi o Herman Benjamin. Da segunda turma, RESP 1752868. RESP 1752868. Relator ministro Francisco Falcão. E por fim, da terceira turma, agravo interno no recurso especial com agravo 1467775. Aginte no ARESP 1467775, ministro Vilas Boas Cuiva, Ricardo Vilas Boas Cuiva, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria falar com os senhores nesse nosso encontro de hoje. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.